Como eu me sinto alegre, feliz e honrado. Cada vez que eu posso abrir a Bíblia e compartilhar com os irmãos algo que Deus vai falando conosco durante a semana. E nessa semana, uma das coisas que eu estava meditando é a respeito do poder de transformação do Evangelho. Uma das coisas que nós sabemos que é para acontecer na vida daquele que se declara: eu sou de Jesus, eu sou um cristão, eu tenho fé de que o Senhor Jesus Cristo perdoou os meus pecados, me transformou numa nova criatura. Uma das coisas que nós sabemos que Jesus deu a vida dele para que acontecesse é que cada pessoa que declarar a sua fé em Jesus, além de ter os seus pecados perdoados, ele é transformado numa nova criatura. Gosto muito quando Paulo fala lá aos Coríntios que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, porque as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Então daqui para frente, nós temos que nos sentir novos, e as pessoas que estão ao nosso redor precisam ver algo novo em nós. Mas queridos, esse é o propósito de uma nova vida em Cristo, ser transformado pelo poder de Deus, não pelas nossas forças, mas essa transformação seja a um nível que pessoas percebam, além de nós mesmos percebemos. Eu achei maravilhoso o testemunho da irmã Cecília quando disse que ela só tomou uma atitude diferente com relação a semear quando o seu coração, a sua mente, neles entrou uma revelação de Deus, de que as coisas eram assim. Experimente para ver. Irmãos, enquanto não entra uma revelação, enquanto não entra uma convicção, enquanto não entra um desejo de pagar para ver no nosso coração, só o conhecimento não faz muita diferença. Amém, queridos? E nessa noite eu busquei algum texto. E o texto que eu busquei foi lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. E eu escolhi 4 versões para que os irmãos percebam que o entendimento daqueles que traduziram a Bíblia e colocaram em versões bem fáceis para a gente entender, o entendimento é o mesmo. E a preocupação minha nessa noite de colocar em 4 versões o mesmo versículo, é para que você tenha a chance de nessa noite Deus trazer uma revelação no seu coração, para que haja uma transformação na sua vida. Quantos estão comigo? Amém? Você aceita Deus revelar algo essa noite para você? Para que você tome uma nova atitude? Amém. Então, Romanos 12, 2, na versão Nova Tradução Linguagem de hoje, diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Observa o grifo: deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Você percebe que existe um desejo e um propósito. Deus deseja transformar, Deus tem um propósito: eu vou transformar. O preço para essa transformação, para essa restauração, para essa mudança já foi pago. É como se você tivesse chegado em alguém que vai restaurar um móvel na sua casa e pagasse e dissesse: agora quando eu trouxer o móvel aqui, você por favor restaura ele para mim. Mas aí o restaurador fica esperando você decidir levar o móvel até ele. Irmãos, o Senhor Jesus já pagou pela nossa restauração, mas muitas vezes ela não acontece, porque o Espírito Santo fica esperando que chegue aquele dia que nós decidimos, que nós marcamos, que então agora sim eu estou disposto a passar por uma transformação.
Então Paulo diz, deixa, Romanos, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, deixe que Deus os transforme. Mas de que jeito? Mudando a maneira de pensar. Muitas vezes a gente não gosta de mudar a maneira de pensar, porque ela envolve novo compromisso, e a gente às vezes tem medo de compromisso. Mas a revista e atualizada, outra versão, diz assim, mesmo texto, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme de que as coisas têm que ser do jeito que estão acontecendo, que o mundo está ficando cada vez pior e não tem outro jeito. O negócio é aceitar, se conformar, o negócio é, sabe, se adaptar. Não, queridos, não é assim. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da mente. Continue aceitando no seu coração, na sua mente, que o que Deus vai fazer com você, independe do modismo, independe do que o mundo está caminhando lá fora. O que Deus quer fazer conosco depende de um projeto que Ele tem e está pronto, do preço que já foi pago e já está pago, mas também depende da minha vontade de permitir ou de buscar a transformação. Mas aí tem a linguagem revista e corrigida, o mesmo texto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Observa que entendimento precisa ser renovado. Por que precisa ser renovado o entendimento? Que o que nós sabemos hoje depende do que nós já aprendemos sobre um assunto. De repente você descobre que alguma coisa daquele assunto você não sabia. Alguma coisa daquela pessoa você não conhecia. E de repente, porque você passou a ter um conhecimento, você renovou a sua mente, o seu conceito a respeito daquela pessoa, daquela situação. Então, irmãos, entendimento renovado, transformação acontece. Mas aí tem outro texto, uma outra versão, a Nova Versão Internacional, que diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos aqui querem comprovar, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Amém, queridos? Sabe o que é isso? Experimentar e comprovar. Experimentar, vai lá, passa o dedo no angu, experimenta e diz, realmente está no ponto. É isso que Deus está dizendo. Ele quer que cada um de nós experimentemos como é gostoso ser amado pelo Senhor. Como é gostoso desfrutar da bondade, da misericórdia e do favor divino, justamente naqueles momentos em que vem uma informação antiga do nosso passado na nossa mente, dizendo que nós não merecemos, nós não somos merecedores, não fizemos por merecer, mas aí nós lembramos da graça maravilhosa, que não dá o que nós merecemos, mas sim o que nós precisamos, segundo o que já foi determinado por Deus. Aleluia. Então, queridos, renovação traz transformação. Quando você renova a sua mente, o seu entendimento, você tem chance de alguma coisa ser transformado na sua vida. Mas agora, quem renova a maneira de entender, muda a maneira de ser e de agir. Quem renova a maneira de entender, muda a maneira de ser e a maneira de agir. Deixa eu te perguntar, o que você pensa a seu respeito? O que você tem pensado a teu respeito até hoje? Ok, se Deus te mostrar hoje, ou amanhã, ou depois, alguma coisa diferente a seu respeito, você muda, você toma providência. Irmãos, é interessante,
que muitas vezes nós pesquisamos para saber, porque nós queremos a informação, porque dependendo da informação nós mudamos de atitude. E às vezes nós descobrimos informação de pessoas que nos faz virar a cara para a pessoa, ou nos faz interceder pela pessoa, ou nos faz ajudar aquela pessoa, enfim. Informação, irmãos, ela é preciosa. E quando nós a recebemos, a nossa tendência é fazer alguma coisa com ela. Então a minha pergunta é, quem você pensa que é hoje? E se Deus te mostrar que você não é nada disso, você é muito mais do que isso. Você não é essa pessoa que você acha que pode fazer o que quiser, que ninguém liga para nada. Você está aí vivendo a deriva e imagina que Deus lá no céu vai olhar pequenos detalhes na sua vida. Hoje o Espírito Santo está dizendo, você está enganado a esse respeito. Deus olha para você como se fosse único. Como se não tivesse ninguém perto de você, ao lado de você. Deus olha para você porque Ele tem um projeto na sua vida, na minha vida. Agora, o que você pensa que pode? Muitas vezes nós achamos que nós não podemos, porque nós olhamos para a nossa força humana, nossa limitação humana. Você às vezes acha que não pode comprar porque você confia na sua carteira, você sabe quanto tem no seu bolso. Mas de repente Deus pode te surpreender. E pode pôr o que você não tinha no seu bolso, aí você vai comprar o que você achou que não ia comprar. Muitas vezes você pode pensar que você não é capaz de falar. Eu tenho desafiado alguns irmãos para vir aqui à frente trazer uma palavra. E muitos irmãos, quando eu falo, falam, pastor, mas o que eu vou falar? Eu falei, eu não sei, eu só estou te dando a oportunidade. Mas eu tenho certeza, Deus tem muita coisa para falar através da sua vida. E cada um que vem aqui falar, irmãos, como é gostoso ver que a pessoa se surpreende, porque ela simplesmente se colocou nas mãos de Deus e o resto aconteceu. Agora, todos nós sabemos que na nossa vida é composta de momentos bons e momentos ruins. Quantos estão vivendo um momento bom aqui hoje? Quantos estão passando por um momento difícil aqui hoje? Levanta a mão também, não é possível estar todo mundo aqui só na boa. Senão eu vou ficar sozinho nesse negócio. Tem mais gente comigo? Irmãos, a vida é composta de momentos. E muitas vezes nós estamos na maré baixa, vendo a areia no fundo do mar. E outras vezes nós estamos com a maré alta, agradecendo a Deus que nós estamos nadando de braçada. Mas em todos esses momentos, seja no baixo ou seja no alto, Deus está conosco. Mas parece, irmãos, que nos bons momentos, parece, irmãos, que é muito simples passar pelos bons momentos. Por exemplo, nos bons momentos, o que você faz com um bom momento? Bom, desfruta dele. Não é? O que mais que você pode fazer com um bom momento? Comemora a vitória. Seu time ganhou, oh, beleza, esse é um bom momento. Liga para um, liga para outro, né? Grita, sai na rua, buzina, põe faixa. Bom momento. Todo mundo sabe o que fazer num bom momento, não sabe? Bom, e se você não souber o que fazer num bom momento, vai dormir, que também é uma coisa boa. Fica quieto, não precisa fazer nada. Bom momento, irmãos, é bom momento. Você faça alguma coisa ou não faça nada, tá bom. Aleluia. Alguém dá glória a Deus aqui pelos seus bons momentos? Amém? Agora, e os maus momentos? Como é que você passa por ele? O que a gente pode fazer quando perde o emprego? Quando fica doente? Quando tem um desentendimento familiar com a esposa ou com o filho? Quando lá no trabalho as coisas estão ameaçadoras, ou às vezes já foi embora mesmo, foi para o brejo. O que a gente faz? Qual é a nossa reação, nossa atitude no mau momento? Eu quero ler com você Provérbios 24, 10. Onde Salomão dá um conselho para nós sobre o que fazer quando você passar por momentos de angústia. Na edição revista e corrigida, Provérbios 24, 10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Fala para o irmão do lado, se você for frouxo no dia da angústia, você vai ter pouca força. Quem está dando esse conselho? Salomão. Vocês acham que esse homem tem capacidade para dar esse conselho?
Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas aí eu busquei a revista atualizada. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. O que é frouxo? Muitas vezes você não gosta de ser chamado de frouxo. Então aceita aí, fraco. Pastor, não sou frouxo. Frouxo é outra coisa. E fraco? Fraco já dá para concordar. Não sei porque tem algumas palavras que a gente não gosta delas, né? Você é um frouxo. Você é fraco, hein? Então, você viu? A gente não liga muito, né? Mas aqui então tem as várias versões para você entender o quê? No dia da angústia, não pode desanimar, não pode fraquejar. Nova tradução linguagem de hoje. Quem é fraco numa crise, realmente é fraco. Uau! É fraco na crise, então não dá para contar com você em momento nenhum, porque realmente você é fraco. Por que essa versão tem esse significado? Quem é fraco numa crise realmente é fraco. Que muitas vezes, irmãos, o único jeito de descobrir se alguém é forte ou é fraco é passando pela crise. Quando passa pela crise, você sabe se pode ou não pode contar com o sujeito. Porque nos tempos bons, sempre você vai acreditar que pode contar. Sempre nós vamos ter amigo quando temos dinheiro no bolso. Sempre nós vamos ter amigo quando nós estamos elogiando as pessoas. Sempre nós vamos ter companhia quando nós só concordamos com as pessoas. Sempre. Mas quando vem o momento da angústia, o momento do teste, o momento da rejeição, o momento da renúncia, aí que nós vamos ver. E aqui o texto diz, entrou em crise? Ok. Se você for fraco, realmente descobrimos uma coisa aqui a seu respeito. E na nova versão internacional, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? O que é vacilar? O que é vacilar? O que é um vacilão? Uma vez que tatuaram o vacilão na testa de um cara, não deu muito certo, né? Por quê? O que é vacilão? É um cara que, de repente, ele está indo, de repente ele vacila, né? Dá aquelas vaciladas, né? Não vou mais consumir droga, de repente está lá. Não vou beber mais, de repente está lá. Não vou mentir mais, de repente está lá. Não vou enganar mais, de repente. Isso está vacilando. Então, se você vacila no dia da dificuldade, Senhor Deus, estava indo tão bem, mas surgiu uma dificuldade, não vou mais na igreja. Vacilou na fé, vacilou na comunhão. Esqueceu que justamente no momento da dificuldade que nós precisamos buscar a companhia dos irmãos, porque oração faz coisas acontecerem. Você não faz ideia, irmãos, nessa oração que fizemos um pelo outro aqui, como vai mover os céus a favor de todos. Você não faz ideia, porque é Deus dizendo. Agora, irmãos, o rei Davi também tem um conselho a respeito de momentos em que nós passamos pelo teste, pela provação. Ele diz, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Nos momentos de angústia, o que tem que fazer? Nos momentos de angústia, o que tem que fazer, queridos? Orar. Fala para esse irmão do lado, viu, irmão? No momento da angústia, vai orar. Mas sabe que só vai orar quem? Aqueles que são fiéis, que confiam que Deus é fiel. Quem não acredita na fidelidade de Deus, quem não confia, não tem por que orar. Mas se você acredita que Deus não brinca com você, Deus não brinca de botar você no buraco, tirar você do buraco, Deus não brinca de deixar você em tempos bons, tempos ruins, só para ver a sua cara de assustado. Se você sabe que quando você entra em momentos difíceis, tem a permissão de Deus, mas tem alguma coisa que Deus quer mostrar para te levantar depois com mais força. No momento que você está passando pela crise, é o momento que nós vamos te encontrar mais de joelho no chão, mais buscando a direção de Deus. Existem situações, irmãos, que a Bíblia aconselha até a jejuar. Quando é que você vai jejuar? Se tiver tudo bem na sua vida, muitas vezes a gente fala, para quê? Não tem. Mas experimenta uma coisa ficar ruim. Lembra desse conselho, nos momentos difíceis, de angústia, os que são fiéis a Deus devem orar.
Aí na versão NVI diz: todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. E quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Aleluia. Os que são fiéis a ti, orem para que quando as muitas águas se levantarem, elas não vão atingir você. Amém. Agora é interessante que Paulo orava por todas as pessoas que tinham contato com ele. E eu encontrei aqui em Efésios capítulo 1, verso 17, Paulo orando pelos irmãos de Éfeso. E o que você acha que foi a oração de Paulo? O que você acha que Paulo orou? Senhor, abençoe que esse povo se multiplique, abençoe que esse povo prospere, abençoe que esse povo fique rico. Não sei, pode ser que ele orou isso também. Mas o que está registrado é Paulo dizendo no verso 17: peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês conheçam como devem conhecer. O que Paulo está pedindo? O que Paulo está pedindo? A minha oração é que Deus traga revelação no coração de vocês a respeito de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, se você prestar atenção na profundidade desse pedido, dessa oração, eu tenho pedido para todos os irmãos nessa igreja, que Deus nos traga revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Eu oro como Paulo, sabia, irmãos? Eu creio que muita gente aqui também já acostumou. Eu tenho visto muitos irmãos aqui nas reuniões de oração pedindo: Senhor, nós queremos revelação da Tua palavra. Quem é que já orou pedindo revelação da palavra de Deus? Então eu desafio você, comece a orar, pedindo que Deus traga revelação da palavra dEle no momento que você estiver lendo a Bíblia. Comece a orar, abre a sua Bíblia e fala: Senhor, eu vou ler a palavra agora. Mas ela não é só uma palavra, um ajuntamento de letras, passando uma ideia, passando uma história. Não, aqui tem um poder de Deus que eu preciso descobrir, porque isso aqui vai fazer diferença na minha vida. E aí no verso 18, Paulo diz: eu peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele, e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Bom, Paulo pede revelação, mas o que é a revelação que gera a transformação? O que é essa revelação que quando bate na nossa mente, entra no nosso coração, transforma a nossa vida? O que é isso, irmãos? Você não fica curioso? Irmãos, é o conhecimento que nos é transmitido pelo Espírito Santo ao nosso espírito. É interessante que as coisas que entram pelo ouvido, se elas não descem ao coração, elas saem pelo outro ouvido e você nem lembra mais. Nem todas as palavras, todos os assuntos que nós conversamos durante o dia, nós lembramos. E o triste é que às vezes, nós conversamos com alguém coisas importantes, mas não lembramos depois. Eu não estou falando de amnésia, não estou falando de Alzheimer. Eu estou falando que muitas vezes temos um estilo de vida, irmãos, que nós não estamos muito interessados naquilo que está sendo falado. Porque nós temos um conceito, um entendimento, uma posição, e nós não estamos muito afim de nos envolver com aquela informação. Deixa para lá, alguém vai fazer. E muitas vezes nós lemos a Bíblia, e Paulo diz: Efésios, eu quero que quando vocês ouvirem falar a respeito do Evangelho, vocês entendam que, para que esse Evangelho chegasse até vocês, alguém morreu, para você não precisar morrer. Alguém pagou o que você não conseguia pagar. Então Paulo fala: a minha oração é que o Espírito de Deus entre no seu espírito e revele a preciosidade que tem dentro de você, caminhando em todo lugar que você vá. Fala para o irmão: você é precioso.
aí dentro tem o Espírito de Deus. Amém? Você se sente assim? Precioso, portador de um Espírito de Deus dentro de você. Irmãos, é isso que é o Evangelho. E aí, irmãos, essa revelação, quando ela entra, as coisas realmente mudam. Então, quando nós temos revelação da pessoa de Jesus, que passou a viver em nós, por exemplo, eu escolhi o texto aqui de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Quando você tem a revelação de que dentro de você existe a pessoa do Senhor Jesus Cristo, olha esse versículo, como faz sentido. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Irmãos, eu quero que você pare e pense nisso aqui. Eu peço em nome de Jesus, o Espírito Santo traz revelação agora do que eu vou te pedir. Você, sinta-se o templo do Espírito Santo. Eu quero que você entenda que no momento que você nasceu de novo, Deus perdoou todos os seus pecados e colocou o Espírito dele vivendo outra vez em você. E agora, quando você abre a sua boca, você representa Deus. Quando você toma uma posição, uma decisão de fazer, é Deus fazendo. De não fazer, é Deus não fazendo. De ir em algum lugar, é Deus indo. De não ir naquele lugar, é Deus ficando. Quando você é atiçado nos seus nervos, aflora a ira, a raiva, esse é o momento certo de falar: Deus, me dá revelação aqui, Senhor. E sabe o que o Espírito vai falar? Calma, você é filho de Deus, Deus está vendo tudo. Aquilo que você não consegue fazer, fica tranquilo, Deus está fazendo. 1000 vai cair de um lado, 10.000 vai cair do outro, mas você não vai ser atingido. Amém, queridos? A gente só consegue ficar calmo e tranquilo em alguns momentos, quando o Espírito Santo nos faz lembrar, nos revela quem nós somos em Cristo. E aqui Paulo está dizendo: olha, eu só peço que vocês se lembrem, que esse corpo que vocês acham que é de vocês, e que antes de você entregar a sua vida para Jesus, realmente você podia fazer o que queria com ele. Eu só quero que você lembre que agora mudou. Eu só quero que vocês entendam: ó Espírito Santo, Paulo dizendo, traz revelação, agora são novas criaturas. Tudo que o diabo pode fazer com ela, agora ele não pode fazer mais. Tudo que era dependência química, psicológica, psiquiátrica, o diabo não pode mais usar. Mas e aí? Qual é o pedido? Eu peço que vocês aceitem a revelação. Uma coisa que nós não perdemos, mesmo depois de aceitar Jesus, é a nossa vontade. Deus não tira. Deus não tira. O nosso livre-arbítrio, Deus não tira. Você sempre será dono da sua vontade. E sabe por que eu tenho que lembrar isso para mim sempre? E para os irmãos também? Porque a Bíblia diz que um dia nós vamos comparecer diante de Deus para prestar contas. Então, se eu não fosse mais responsável, se Deus tivesse tirado a minha vontade e aquilo que eu faço de errado, eu pudesse dizer: Deus, foi o Senhor que não protegeu, foi o Senhor que deixou eu fazer. Eu não poderia ser julgado. Aquele versículo que diz que um dia nós vamos comparecer diante do tribunal, não faria sentido se eu não fosse mais responsável pelos meus atos. Mas aí Paulo está dizendo: queridos, presta atenção, que o Espírito Santo revele. Quando você está falando no telefone, é Deus falando. Quando você está ali consultando o seu celular, a sua internet, é Deus ali com você. Quando você está mandando um zapzinho para alguém, é Deus usando você como um canal, sabe, dessa mensagem. Quando você está trabalhando naquela empresa, é Deus ali usando as suas mãos, a sua capacidade para abençoar aquela empresa, aquele patrão, aqueles colegas. É você
representante do Senhor no meio de um povo, porque você faz diferença. Amém, queridos? Isso é revelação. Nós só entendemos isso quando nós temos revelação de Deus. Em Efésios 4, 25, diz que a revelação muda a nossa atitude. E eu quero ler com você até o 32. Efésios 4, 25 diz: por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Irmãos, não preciso comentar cada item desse, porque o Espírito Santo já falou com você. E se você não entender e está achando, mas é muito difícil esse negócio aqui, vai buscar a revelação de Deus no teu espírito. E Deus vai usar você, Deus vai usar meios, Deus vai precisar talvez de tempo para que você entre em cada um desses índices, se enquadre em cada uma dessas atitudes que são vistas como atitudes de um filho de Deus. Efésios 5, versículo 15, é o próximo. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Irmãos, comece por esse finalzinho. Busque a revelação de Deus, para que cada coisa pelas quais Deus permitir você passar, seja dita uma palavra, obrigado, Senhor. Se for coisa boa, vai vir essa palavra espontaneamente, obrigado. Se for coisa ruim, você vai buscar em Deus sabedoria e revelação, porque aqui está dizendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Se contribuem para o bem, não importa que eu não estou entendendo. Obrigado, Senhor. Um dia eu vou entender. Sabe o que acontece quando você agradece a Deus, mesmo sem antes ver? No momento em que Jesus estava numa situação que precisava de pão para tratar do povo, e ali só tinha 5 pães e 2 peixes. Todo mundo viu Jesus levantar 5 pães e 2 peixes ao céu. Não era mais do que isso só. E o que Jesus fez? Pai, eu te agradeço, porque esses 5 pães e 2 peixes vai tratar dessa multidão. E o que aconteceu? Tratou e ainda sobrou. Dá glória a Deus.
Então, irmãos, agradece sempre, sempre. Não estou vendo nada, mas agradece, porque por trás tem alguém vendo com um projeto de te abençoar. Agora, irmãos, a revelação é um processo. Não basta ficar sabendo. Só saber não leva ninguém a agir diferente. Eu confesso que tem muita coisa que eu sei, mas mesmo sabendo eu não faço. E tem muita coisa, irmãos, que eu quero fazer, mas eu não faço, eu não consigo fazer. Tem coisa que eu não quero fazer, mas eu faço, eu consigo fazer. E aí nós vemos Paulo num dilema: eu sou um miserável mesmo, porque aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não faço, que eu não quero, quando vejo já estou fazendo. Então, não é porque temos a informação de que é assim que Deus gosta, que é suficiente para eu fazer o que Deus gosta. Precisa vir uma revelação no meu espírito. Amém, queridos? Agora, o que é que traz revelação no nosso espírito? Não é só a informação. Uma coisa, eu vou citar 4 aqui, bem rapidinho. A primeira coisa que nos ajuda a ter revelação é conhecer a palavra de Deus. 1 Coríntios 15, 46 diz: não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material, depois é que vem o espiritual. Isso aqui é um princípio. Se você não conhece o princípio da palavra escrita, como é que você vai identificar quando Deus falar no teu espírito e não tem uma base de comparação? Você não tem certeza se é Deus ou se é o diabo falando, porque os dois falam ou não falam. Você sabe identificar quando é de Deus, quando é do diabo? Ouvi uma vozinha lá falando. Você sabe, falou, isso aqui é de Deus. Não, isso aqui é do diabo. Por que você sabe quando é de Deus? Porque se você lê a Bíblia, e aquilo que está falando, está na palavra, é Deus dizendo. Você viu Deus já falando isso em outro momento? Deus não tem 2 palavras, é Deus falando, você conferiu na palavra. Então, irmãos, quer receber a revelação de Deus? Vai ler a Bíblia. Salmo 77, 12, o salmista diz: pensarei em tudo o que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos. Pensar nas coisas de Deus, meditar nas coisas de Deus, nos ajuda muito a ter revelação daquilo que é de Deus. Salmo 119, 27 diz: ajuda-me a compreender as tuas leis, e eu meditarei nos teus maravilhosos ensinamentos. Olha aqui o salmista, irmãos, meditando nos ensinamentos de Deus. O que ele estava fazendo quando ele meditava? Fala para o irmão, buscando revelação. Amém? Buscando revelação. O que você faz quando você está lendo a Bíblia? Buscando revelação. Cada vez que você abre a Bíblia, eu não sei você, mas você não sabe de pessoas que falam: ó, Senhor, fala comigo, eu não sei aonde, começa a olhar assim, começa a procurar, abre a Bíblia. Já fez isso, irmão? Não tem problema nenhum. Pode fazer. Deus pode falar através disso? Claro que pode. Isso eu agora para limitar Deus. Quantas vezes a gente já foi buscar um conforto e um consolo? Eu mesmo me lembro de momentos em que eu estava assim, num momento de angústia, falei: Deus, eu vou abrir a palavra, o Senhor vai trazer um conforto para o meu coração. Eu abri e caiu num texto, não foi escrito na época para mim, porque eu não existia, mas eu falei: mas é Deus falando comigo, isso aqui é uma revelação de Deus para mim. Então, irmãos, quer ter revelação de Deus? Vai ler a Bíblia. Salmo 119, 148, eu fico acordado a noite inteira para meditar na tua palavra. Pensa bem, irmãos, alguém, de repente, não dormir porque fica pensando na palavra de Deus. Ele precisa tomar uma decisão, ele precisa dar uma resposta, ele precisa ter uma atitude, e ele não consegue entender, e de repente ele fica lá, lendo e meditando, e vara a noite, e ele está lendo e meditando. O que você acha que acontece no outro dia? O Espírito Santo pega toda aquela informação da palavra de Deus e traz uma revelação sobre o que fazer com segurança dentro da vontade do Pai. Agora é interessante, irmãos, que os discípulos de Jesus, num certo momento, eles falam assim: bom, revela-nos o Pai, isso para nós já é suficiente. Mostra-nos o Pai. Jesus falou: escuta, mas eu estou há tanto tempo com vocês ainda estão pedindo para mostrar o Pai. Sabe, irmãos, eles queriam uma revelação diferente. Talvez eles queriam assim,
um velho barbudo, barba branca, cabeça branca, falando grosso, grave, bem velhinho, ancião de dias, aparecendo ali, né? De repente, eles estão olhando para um homem de 30 e poucos anos, 33 anos, e de repente, quem me vê, vê ao Pai. Hã? Quem me vê, vê ao Pai. Irmão, quando você vê a Jesus, quando você fala com o Senhor, você está tendo revelação de quem é Deus na sua vida. Mas, irmãos, uma segunda coisa. Então, a primeira é ler a palavra, é buscar a revelação na palavra. Amém? É isso? A primeira é essa, né? Conhecer a palavra. A segunda, ter olhos para ver. Como assim, ter olhos para ver? Irmão, se você não tem olho, vai ver o quê? Então, a primeira coisa é ter olho. Se você não tem olho, alguém abre um baú de ouro e fala, você está vendo dentro desse baú, que preciosidade? Estou vendo o quê? Eu não tenho olho. Então, para ter revelação de Deus, precisa ter olhos para ver. Agora, vocês acham que quem não nasceu de novo, não é nova criatura, tem olhos para as coisas espirituais? Sim ou não? Sim ou não? Quem não nasceu de novo, não tem olhos para as coisas espirituais. Um dia, irmão, Jesus chega para Nicodemos. Nicodemos foi questionar Jesus. Jesus, eu quero saber o que eu preciso fazer para entrar no reino. Capítulo 3 de João, versículo 3, Jesus responde para Nicodemos, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Irmãos, você é nascido de novo, amém? Você tem olhos para ver. Amém? Eu estou pregando para uma igreja de pessoas que têm olhos para ver. Eu não estou pregando hoje para cegos, amém? Todos aqui conhecem a pessoa do Senhor Jesus, e até prova em contrário, eu creio que você já teve um encontro com Ele, você já teve um momento com Ele. Então, no teu espírito já tem um tipo de ligação com o Espírito de Deus. Você já tem condições, você já tem uma visão, onde é só fixar os olhos, que você já tem, e Deus pode trazer revelação para você. Terceira coisa, ter luz no seu espírito. Irmãos, você tem olhos, mas não tem luz no ambiente. E aí, como é que fica? Serve os olhos num lugar que não tem luz, breu total, escuridão total? Agora, o que significa essa escuridão total, onde nós não podemos ver a Deus com o nosso espírito? Quem busca se encher do Espírito, irmãos, orando, lendo a palavra, meditando, louvando a Deus com o seu coração, o que ele está fazendo? Quando você está louvando a Deus, você está acendendo uma luz no teu espírito. Quando você está orando, falando com Deus, você está acendendo uma luz no seu espírito. Quando você está meditando nas coisas de Deus, você está acendendo uma luz no seu espírito. Então veja bem, você está com a palavra de Deus na mão, você tem olhos para ver, que é o Espírito Santo de Deus que está em você, e você está no momento de comunhão, de adoração, de oração com Deus. Ali tem luz. Você acha que ali vai aparecer a revelação de Deus? Você acha que nesses momentos você não pode sair desse momento com uma decisão, com um entendimento, com algo que você decidiu mudar na sua vida? Com certeza, eu creio que sim, que tenha acontecido comigo. Amém? Jesus diz em Mateus 6:22, que os olhos são como luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Então, olhos para ver significa você olhando, luz para auxiliar a visão, é você naquele momento, naquele ambiente que está adorando, está orando, está louvando, está buscando. Agora, última coisa.
ter olhos abertos. Já aconteceu com você de ter olhos, ter luz, mas não conseguir ficar com os olhos abertos? Quem já passou por essa experiência? Eu passei, a pastora também passou essa semana. Conjuntivite. Oh, coisa boa. Você tem olhos, você enxerga, tem luz, mas você quer ficar com o olho fechado. Por quê? Meu olho está doente. Tem muitas doenças que impedem que os olhos da nossa alma e do nosso espírito fiquem abertos. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Tem muita coisa no nosso coração, na nossa mente, que são mágoas, tristezas, falta de perdão, desejo de vingança, pensamento maligno de aproveitar uma oportunidade para fazer uma maldade com alguém. Ok, nesse momento, o que está acontecendo com teus olhos? Eles não conseguem. Você não consegue olhar para a palavra de Deus e entender que aquilo que Jesus fez com os inimigos, perdoando, é algo que você possa fazer. Que tem uma doença no teu coração chamada mágoa, tristeza, angústia, falta de perdão, desejo de vingança. Então, esses olhos espirituais, irmão, não querem ficar abertos. Como é que vai ter a revelação de Deus? Quando estão entendendo? A igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, verso 18, o Senhor Jesus aparece para aquela igreja e dá um conselho. Aquela igreja estava com os olhos não podendo ficar aberto, e além disso o coração também estava fechado. E aí o conselho do capítulo 3 de Apocalipse 18: comprem colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Compra colírio. Irmãos, nessa noite Deus está dizendo para muitos aqui: compra colírio. Compra colírio. O que é esse colírio? Remédio. O que é um remédio para uma alma ferida, irmãos? Oração. Falar com Deus para que Ele te abra a mente. Fala para Deus que revele no teu espírito algo que você não está conseguindo entender só com a razão. Muitas vezes nós gostamos de confiar no coração, mas aí nós temos que nos lembrar que a Bíblia diz que ele é enganoso, que ele é doente. Então aquilo que você sente na sua alma, no seu coração, nem sempre você pode dar crédito e agir por ele. Mas a palavra está dizendo: coloca colírio, coloca a presença do Senhor, o santo colírio, nos seus olhos espirituais. E essa presença de Deus, no momento que você estiver olhando para entender coisas espirituais, a presença de Deus vai fazer você compreender coisas que às vezes muita gente vai ficar assustada, vai dizer: como que você vai perdoar um negócio desse? Você está doido? Você está doido se continuar doente, mas coloca o colírio e Deus vai te abençoar. Para ter revelação, as 4 últimas coisas que eu vou dizer, só os tópicos. Mas primeiro eu quero saber, quantos aqui querem ter revelação de Deus? Deixa eu saber quantos tem, senão eu nem digo. Ganhamos tempo. Quantos aqui querem ter revelação de Deus? Amém. Você tem buscado revelação de Deus? Então, além de todas essas coisas que eu tenho dito, vai ler a palavra, vai meditar na palavra, manter os seus olhos abertos. Presta atenção na primeira coisa que eu vou dizer agora. Tenha um coração consagrado a Deus. Sabe o que é consagração? É dedicação para uso exclusivo. Uma vez alguém chegou e falou: pastor, comprei um violão, queria que o pastor orasse, que eu quero consagrar esse violão a Deus. Falei: você sabe o que está dizendo? Você não vai poder tocar nada que não seja para a glória de Deus nesse violão. Posso orar pela consagração? Você está entendendo o que é consagração? O diabo não pode usar. Você não pode emprestar para ele. Você não pode emprestar para ele, é de Deus. De Deus ninguém usa, só Deus. Aleluia.
o seu coração, não deixa entrar no seu coração coisas que não agradem ao Senhor. Não deixa. Ele está consagrado. Tem um coração ensinável. Tem gente que diz, eu só vou mudar de atitude se aparecer Deus aqui, ou mandar um anjo falar comigo, senão caso contrário eu vou ficar na minha. Ok, orgulhoso. Você acha que só Deus pode falar com você? Só anjos que Deus mandar pode falar com você? De repente Deus pode mandar uma pessoa bem simples, que mal te conhece, mal sabe se expressar, e trazer uma palavra. E é Deus falando, é Deus revelando. Mas só entra essa revelação num coração ensinável. Terceira, coração limpo. Lá em Mateus 5,8, Jesus diz, bem-aventurado os limpos de coração. Sabe por quê? Eles verão a Deus. E coração limpo, irmãos, nos faz lembrar que Davi, lá no Salmo 32, diz que enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então, eu te confessei o meu pecado, não escondi a minha maldade, resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Coração limpo fala de um coração que em algum momento fala com Deus liberando perdão, fala com Deus confessando o pecado, fala com Deus admitindo o erro, fala com Deus fazendo um novo propósito. Isso é que limpa o coração. E a última coisa, eu quero que você fique de pé. Para ter revelação, coração consagrado a Deus, coração ensinável, coração limpo, coração cheio da palavra de Deus. Cheio da palavra de Deus. Por quê? Porque a revelação é no Espírito. Mas o coração precisa estar cheio da palavra de Deus. Para que o Espírito possa pegar essa palavra do seu coração e testificar no seu espírito em cima de algo que você permitiu entrar no seu coração. A palavra de Deus, embora ela seja viva, eficaz, ela penetre profundamente, ela só tem uma chance quando nós a colocamos no nosso coração. Baixe sua cabeça. Nesse momento eu queria que você orasse, pedindo a Deus que você tivesse todos esses detalhes necessários para receber a revelação de Deus. Nós vamos estar cantando aqui e você vai estar orando aí. E depois nós vamos ter um momento final para nós encerrarmos uma oração.